Olá pessoal, vamos começar a segunda parte da nossa aula sobre o coronavírus, a Covid-19 e os efeitos jurídicos dela. Como eu tinha dito para vocês, essa aula envolve mais finanças públicas e direito tributário. A gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte até 12, 13 minutos eu vou falar de orçamento público, alguns princípios, receita e despesa, e a segunda parte eu vou falar de empréstimo compulsório, tá? Vamos lá? O que é o orçamento público? O orçamento público é a base fundamental das finanças públicas do Estado. O orçamento público é a base fundamental das finanças públicas do Estado. Emílio Meirelles já conceituava em 1984 o seguinte: o orçamento público é um programa de obras, serviços e encargos públicos expressos em termos de dinheiro, com previsão da receita e fixação da despesa a ser executado dentro de um ano financeiro. Então, o orçamento público é a execução de programa, projetos de um governo expressos em moeda corrente e em dinheiro a ser executado dentro de um exercício financeiro. O orçamento público é o ponto fundamental das finanças públicas e tem como características importantes a receita ordinária e a despesa ordinária. A receita, que ela vem com a arrecadação de tributos e impostos, e a despesa, que é despesa com projetos, com os órgãos públicos, com as agências e com o pessoal. Dentro da despesa já está reservado também o dinheiro que vai ser para a saúde, que vai ser para o transporte e para todos os setores governamentais. Importante, tá? Você pode acompanhar os gastos públicos no site da Controladoria Geral da União, CGU. Por exemplo, eu estudo no meu doutorado a inclusão da pessoa com deficiência e é um programa federal chamado Viver Sem Limites, que tem uma dotação orçamentária específica e eu consigo acompanhar no site da Controladoria Geral da União, que a partir de agora eu vou falar CGU, no site da CGU, os gastos orçamentários do programa Viver Sem Limites. Então vamos lá. O orçamento público é onde contém os programas e os encargos públicos, a receita e a despesa de um governo, tá? O orçamento é regido por alguns princípios importantes. A unidade, a lei orçamentária é uma só, indivisível. Não tem a lei orçamentária da saúde e a lei orçamentária da educação. É uma só. Nessa lei orçamentária vai conter o orçamento fiscal, os investimentos de empresas e de seguridade social. O princípio da publicidade, da anualidade, vou acompanhando meu roteirinho aqui. Então a lei orçamentária ela vige durante um ano, tá? Então ela cumpre o exercício financeiro de um ano. Você não pode usar a lei orçamentária de 2020 para prover gastos de 2021, por exemplo. O princípio da universalidade. A lei orçamentária deve conter todas as receitas e despesas de um governo, tá? E de todos os órgãos da administração pública. Então a lei orçamentária do governo federal, por exemplo,
deve conter os investimentos na saúde, o dinheiro que vai ser dispensado à Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicações, e por aí vai. A Constituição Federal elencou no artigo 165 alguns princípios que a gente vai passar rapidamente também, só para a gente não perder a lógica da alma, que é na verdade a despesa e a calamidade pública do Covid, tá? Então, no artigo 165 da Constituição Federal, você vai ter o princípio do equilíbrio, onde a lei orçamentária deve ter equilíbrio entre a receita e a despesa da administração pública. O princípio da publicidade, o orçamento, os investimentos, os gastos devem ser publicizados através do site de comunicação dos órgãos. E o princípio da legalidade da tributação. A lei orçamentária limita o Estado o poder de tributar, tá? Não vai ser gerado inúmeros tributos para cumprir a lei orçamentária. Dentro disso a gente tem plano plurianual, que é o plano regionalizado de diretrizes e objetivos e metas da administração pública, que deve ser cumprido em 4 anos, o famoso PPA. A gente tem a lei de diretrizes orçamentárias, que com base no PPA, a LDO determina metas e prioridades da administração pública e inclui também as despesas de capital e para o exercício financeiro subsequente. Então a LDO vai orientar a lei orçamentária do ano seguinte. E a lei orçamentária anual, que estabelece a previsão de receita e fixa a despesa de um governo, fixa a despesa da administração pública federal ou estadual. Tecida tais considerações, a gente precisa entender o seguinte: que o governo tem um orçamento público para gastar, ele é finito e ele respeita a norma financeira, de contabilidade financeira e normas tributárias que vão orientar o seu gasto. E quando ocorrem situações como a Covid-19, surgem as famosas despesas extraordinárias, ou a necessidade de abertura de créditos suplementares para suprir o gasto do governo. Vamos lá. Quando surgem fatos como a Covid-19, surgem as despesas extraordinárias ou a necessidade, o pessoal está copiando isso daí, viu? Ou a necessidade de abertura de créditos extraordinários. Que são oriundos da decretação da calamidade pública. Por isso foi importante a gente entender a calamidade pública, que ela não era um estado de exceção, todavia ela serve para ultrapassar a barreira, ou, entre aspas, furar a lei de responsabilidade fiscal, certo? Vamos dar uma passadinha ali. E aqui a gente já vai começando, introduzindo a segunda parte da aula. A lei de responsabilidade fiscal é a lei 101
1/2000, a Lei Complementar 101/2000, que no artigo 65 estabelece o seguinte. Abre comigo lá, vou dar 30 segundos para vocês abrirem. Vamos lá, quem dá aqui dividindo as telas, vai ali no Google, responsabilidade fiscal Planalto, Ctrl F65, já vai direto. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensos a contagem no prazo e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70, serão dispensados, é isso daí que a gente precisa entender, serão dispensados o atingimento os resultados fiscais e a limitação do empenho prevista. Ou seja, eu posso ter despesas extraordinárias que eu não teria quando eu aprovei a lei do orçamento, porque eu não tinha a situação da Covid-19. Então, por exemplo, quando o Estado determina que ele vai mandar 85 bilhões para os municípios, isso é despesa extraordinária. Não estava prevista na lei de orçamento mandar isso para os municípios socorrerem a situação extrema que a gente está vivendo atualmente, tá? E aí a gente vai voltar na calamidade pública. A calamidade pública, por força do artigo 148 da Constituição Federal, eu quero que depois vocês abram lá, tá? Permite a ideia do empréstimo compulsório decorrente de despesa extraordinária. Aí você vai falar, professor, o que é isso? Empréstimo compulsório é o que a gente vai tratar nessa segunda parte da aula e é algo que você precisa saber, porque no seu exame da ordem vai cair, que é o tema do momento, e também isso pode vir a acontecer eventualmente se a União precisar de receita, tá? Empréstimo compulsório está definido no artigo 148 da Constituição Federal e no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Empréstimo compulsório é um tributo? Alguns doutrinadores falam que ele é um tributo, alguns doutrinadores falam que ele não é um tributo. Eu particularmente considero um empréstimo compulsório um tributo. Vamos lá? O empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, é um empréstimo que a União faz, que o Estado faz, que o município faz, caso ele precise e não tenha receita para prover a situação de emergência que a federação está passando. O empréstimo compulsório, é obrigatório, mas é um empréstimo. Tudo bem? O empréstimo compulsório está disciplinado no artigo 148 da Constituição Federal. Todavia, o fato gerador do empréstimo compulsório não está na Constituição Federal. Mas aí, professor, onde está o fato gerador? Aí um pode responder para mim. O fato gerador é a Covid.
Não, o fato gerador é o que está disposto em lei complementar que institui um empréstimo provisório. Anota para mim. O fato gerador é o que está disposto em lei complementar que institui um empréstimo provisório. Por grifa, negrita, bota asterisco, bota maiúsculo, lei complementar. Por que, professor? Porque empréstimo provisório por calamidade pública não pode ser instituído por medida provisória. Vamos anotar? Empréstimo provisório por calamidade pública. Empréstimo provisório por calamidade pública não pode ser instituído por medida provisória. Mas isso é fácil. Não é? De empréstimo provisório por guerra. Provisório não, compulsório, perdão. Ó, vocês estão me confundindo com a medida provisória. Empréstimo compulsório por guerra pode ser instituído por medida provisória. Por calamidade pública não. Tem de ser a lei complementar, tá? Importante. O empréstimo compulsório, empréstimo compulsório, ele tem de ser regional? Não. Vamos supor que no Paraná aconteceu uma tragédia, aconteceu um tsunami. É obrigatório o empréstimo compulsório ser estabelecido no Paraná? Não, ele não tem esse critério de regionalização. Eu posso instituir um empréstimo compulsório para São Paulo para socorrer o Paraná. Olha que interessante. Vamos anotar essas coisinhas aí. De um empréstimo compulsório, ele tem bastante pegadinhas que a gente vai aprender até o final da aula. O empréstimo compulsório não tem vinculação regional. Não tem vinculação regional. Correto? Exemplo. Tsunami no Paraná. Empréstimo compulsório feito aos cidadãos de São Paulo. Exemplo, tsunami no Paraná, empréstimo compulsório feito aos cidadãos de São Paulo. É importante a gente estabelecer esses critérios básicos do empréstimo compulsório, porque quem institui o empréstimo compulsório? A União. Mas, professor, por que os estados estão decretando calamidade? Porque os estados respondem à lei de responsabilidade fiscal. Aí a gente volta na primeira parte. Eu tenho um orçamento aprovado. Eu tenho que cumprir aquele orçamento. Aí eu tenho a necessidade de ter créditos suplementares. Eu só posso fazer isso por despesa extraordinária quando eu instituo a calamidade pública. Como é que eu vou pagando despesa extraordinária sem ter um estado de calamidade pública? A despesa corrente, e aqui é uma questão contábil, vamos lá. A despesa corrente do Estado, que é receita com tributos,
taxa de melhoria, cobranças e a despesa vai para o Ministério, vai para a Saúde, que é corrente, já está especificada, é na ordinária. A extraordinária, a hora que eu preciso comprar 2.000 metros de UTI, como é que eu vou fazer se eu não tinha previsão de receita para isso? Eu tenho que botar a calamidade pública aí. Senão eu não vou cumprir o resultado fiscal e eu vou ser responsabilizado por isso. Eu vou cometer crime de responsabilidade se eu não cumprir o resultado fiscal previsto na Lei Complementar 101/2000. Algumas coisas importantes, tomando uma água aqui. Algumas coisas importantes que a gente pode entender também é o controle do câmbio, que também interessa em responsabilidade fiscal. A Lei Complementar 101/2000 ela vai especificar como um Bacen pode trabalhar. Quando eu pego e dou um adiamento de prazo para o Simples Nacional, eu já vou prever que a receita que eu não vou ter, que eu ia ter, eu não vou ter integralmente. Então, a própria receita especificada na NOA, eu não vou ter. Como é que eu faço isso? Com a calamidade pública. Professor, o que é NOA? Lei orçamentária anual. Tá? Eu falei lá no minuto 3. Pode voltar que vai estar lá. Vamos voltar primeiro como sólido. Então, professor, mas o empréstimo compulsório ele só pode ser feito em calamidade pública? Não, ele pode ser feito em guerra externa. Não é o objetivo da nossa aula, mas eu vou fazer aqui porque pode cair num eventual exame da ordem. Guerra externa, ela tem que ser externa, tá? Guerra interna, dentro do país, não é permitido fazer empréstimo, não é permitido instituir empréstimo compulsório. Guerra externa, pode. Guerra interna, não pode. Guerra, eu ponho por medida provisória. Calamidade pública, eu ponho por lei complementar. Vamos anotar isso grande sempre, toda hora, porque isso confunde muito quando a gente trabalha em empréstimo compulsório. Vamos lá, vamos trazer algumas coisas da legislação que eu anotei para vocês. O artigo 15 do CTN, inciso 2, tá? Ele vai falar assim: somente a União, nos seguintes casos excepcionais, podem instituir empréstimos compulsórios. 2. Calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Voltamos na questão orçamentária. A calamidade pública é decretada exclusivamente para isso. E isso é importante frisar. A calamidade pública não é decretada para fechar comércio. A calamidade pública não é decretada para limitar o direito de ir e vir. A calamidade pública é decretada quando eu prevejo que eu vou ter gastos que o meu orçamento não consegue suprir. Vamos anotar isso. A calamidade pública é decretada quando o Estado prevê que vai ter gastos de um orçamento anual
não consegue cumprir. Pela calamidade pública, você consegue dar a destinação diversa a bens públicos e não a bens particulares. Isso a gente já viu na primeira aula, lá na aula da Constituição Federal, artigo 136. Isso está sendo feito, por exemplo, na cidade de São Paulo, que o prefeito Bruno Covas está pegando Pacaembu, que é um estádio, um recinto de desporto, e está montando um hospital de 1.800 leitos. No AMB também está sendo feito isso. A calamidade pública serve para isso, da destinação diversa e ultrapassar a barreira da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, para finalizar essa questão e a gente voltar um pouco no empréstimo compulsório. Entendendo isso, a gente completa. Tá tendo tudo isso e todos esses decretos porque o orçamento não dá conta. Porque a despesa extraordinária, é mais do que a receita ordinária. E aí, para a gente fazer um fechamento bem legal do empréstimo compulsório, já casando com a calamidade pública, então, eu tive calamidade pública, por que eu vou instituir um empréstimo compulsório? Porque eu não tenho fundos orçamentários correntes para suprir a necessidade da calamidade. Eu não tenho fundos orçamentários correntes para suprir a necessidade da calamidade. Correto? Quer anotar? Não há fundos orçamentários correntes para suprir a necessidade da calamidade. O empréstimo compulsório é um tributo diferente, ele pode ser bitributado pelo mesmo órgão. Então, por ele ser um empréstimo compulsório, ele pode ter o mesmo fato gerador de um outro tributo. Na lei complementar que institui o empréstimo compulsório, deve vir explicitado a sua forma de devolução e o prazo de devolução. Parágrafo único do artigo 15 do CTN. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando onde for aplicável o disposto nesta lei. Mas é óbvio que vai devolver em moeda corrente? Não é óbvio. Já tentaram devolver lá em 1970, que é um caso que pode ser trabalhado depois em ações. O STF permitiu. Hoje, pós-Constituição de 88, só é permitida a devolução em moeda corrente. Então, para finalizar, um resumo básico, bate-pronto. Calamidade pública, defesa extraordinária, ultrapassei a barreira da Lei Complementar 101/2000, correto? Nem de responsabilidade fiscal. Vou fazer a despesa, acabou meu fundo, vou instituir União empréstimo compulsório. Meu fato gerador não está na Constituição, está na lei complementar. Não preciso respeitar
a regionalidade da catástrofe, perdão. No imposto não está vinculado a lei complementar, tem de definir o prazo de devolução, e essa devolução tem de ser em moeda corrente, e reafirmando, por ser calamidade pública, a lei é complementar e não medida provisória. Pessoal, muito obrigado, um abraço, espero ver vocês em breve, se Deus quiser, pessoalmente. Um bom estudo para vocês, tudo de melhor aí nessa quarentena. Quarentena não é férias, quarentena é estudo, e a OAB não está de quarentena. Abraço.